Pedro é uma das figuras mais marcantes do cristianismo e da história da humanidade. Sua trajetória, repleta de momentos extraordinários e também de grandes contradições, revela um homem de fina balavel, mas igualmente vulnerável, capaz de reconhecer sua própria fragilidade. Embora tenha negado Jesus em um momento crucial, sua capacidade de se arrepender e seguir adiante o transformou em um símbolo de redenção. A tradição católica o representa com as chaves do céu, um símbolo que remete à promessa de Cristo. Pedro seria o guardião do reino dos céus. De origem simples, sem formação acadêmica, mas de caráter nobre, ele foi um pescador humilde escolhido para liderar a construção da Igreja Crista. Sua vida e morte guardam episódios fascinantes, alguns surpreendentes, outros dolorosos, que ajudam a entender sua importância. Antes de explorarmos esses detalhes, vale lembrar que Pedro nasceu em Betsaida, uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia, conforme mencionado no Evangelho de João. Sua família, porém, mudou-se para Cafarnaum, onde ele viveu até o momento em que decidiu seguir Jesus. Além de Pedro, Betsaida também foi o berço do apóstolo Filipe e, segundo os relatos bíblicos, ele era filho de Jonas, irmão de André. Embora sua origem fosse modesta, sua influência se estenderia por séculos. Um aspecto pouco conhecido sobre Pedro e que ele era casado. Os evangelhos sinóticos descrevem como Jesus curou sua sogra, que estava acamada com febre, durante uma visita à casa do pescador em Cafarnaum. Isso indica que Pedro vivia com sua família e, segundo a primeira epístola aos Coríntios, sua esposa o acompanhava em suas viagens missionarias. Paulo menciona que os apóstolos tinham o direito de levar consigo uma esposa crista, assim como os irmãos do Senhor e Cefas, outro nome de Pedro. Alguns escritos antigos, como os de Clemente de Alexandria, sugerem que Pedro pode ter tido filhos, mas essas informações não são confirmadas por registros históricos mais sólidos. A chamada de Pedro por Jesus e narrada de formas ligeiramente distintas nos evangelhos. Mateus e Marcos descrevem o momento em que Jesus caminhava à beira do mar da Galileia e viu Pedro e André lançando suas redes. Ele os convidou: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram tudo para trás e o seguiram. Lucas, por sua vez, apresenta uma versão um pouco diferente, associando o chamado à primeira pesca milagrosa. Já no Evangelho de João, a história começa com André, que era discípulo de João Batista. Quando João apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, André o seguiu e, depois, levou seu irmão Pedro ate ele. Independentemente da versão, o encontro entre Jesus e Pedro marcou o início de uma jornada que mudaria o curso da história. Um dos episódios mais emblemáticos envolvendo Pedro e a pesca milagrosa, registrada no Evangelho de Lucas. Jesus estava pregando à beira do lago de Genesare quando viu duas barcas paradas na margem. Uma delas pertencia a Pedro, que, após uma noite inteira de trabalho sem sucesso, estava lavando suas redes. Jesus entrou na barca e pediu que ele afastasse um pouco da margem para continuar ensinando a multidão. Ao terminar, disse a Pedro: vá para águas mais profundas e lance as redes para pescar. Pedro, cansado e descrente, respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas por que tu lancarei as redes? O resultado foi impressionante. A quantidade de peixes foi tal grande que as redes quase se romperam e eles precisaram da ajuda de outra barca. Diante do milagre, Pedro caiu de joelhos e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus, então, respondeu: Não tenha medo, de agora em diante, vós será pescador de homens. O nome original de Pedro era Simão, um nome comum na época. Jesus, porém, lhe deu um novo nome, Cefas, que em aramaico significa pedra ou rocha. Esse nome foi traduzido para o grego como Petros, de onde vem Pedro. A mudança não foi apenas simbólica, mas representou o papel fundamental que ele desempenharia na fundação da igreja. Pedro não era um homem de estudos, nem pertencia à elite religiosa da época. Não era fariseu, escriba ou membro do Sinedrio, mas um pescador simples, de coração sincero. Embora não dominasse o grego, teve que aprendê-lo com o tempo para se comunicar com as comunidades fora da Judéia. Apesar de sua falta de instrução formal, Jesus o escolheu para liderar seus seguidores, demonstrando que a verdadeira grandeza não está no conhecimento acadêmico, mas na disposição de servir com humildade. Pedro, junto com Tiago e João, formou um grupo especial entre os discípulos, quase como um triunvirato informal. Esses três foram testemunhas de momentos únicos na vida de Jesus: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e a agonia no Getsemane. Embora os três fossem pilares da igreja primitiva, Pedro sempre se destacou como a figura central, o líder natural do grupo. A transfiguração de Jesus foi um desses momentos decisivos. No alto de um monte, tradicionalmente identificado como o Monte Tabor, Jesus revelou sua glória divina a Pedro, Tiago e João. Sua aparência se transformou, suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, e Moisés e Elias apareceram ao seu lado. Uma voz do céu declarou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ou como. Esse evento teve um propósito claro:
fortalecer a fé dos discípulos para que suportassem os momentos difíceis que viriam, especialmente a crucificação. Pedro, impressionado, sugeriu construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias, mas foi interrompido pela voz divina. A transfiguração mostrou que Jesus não era apenas um mestre humano, mas o Filho de Deus, e que sua missão ia além do que os discípulos podiam compreender naquele momento. Pedro também enfrentou momentos de dúvida e medo. Em uma noite de tempestade, enquanto os discípulos lutavam para manter o barco à tona, Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Pedro, tomado pela coragem, pediu para ir ao seu encontro. Jesus o chamou e Pedro começou a andar sobre as ondas. Mas, ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse episódio ilustra a natureza humana de Pedro, sua capacidade de acreditar, mas também sua tendência a vacilar diante das adversidades. Mesmo assim, sua fé, embora imperfeita, foi suficiente para que Jesus o escolhesse como líder gerando uma tempestade. Enquanto isso, Jesus caminhava sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos, porém, ao avistarem aquela figura difusa na escuridão, encheram-se de medo. Quando perceberam que era Jesus, Pedro, movido por um impulso de fé, pediu ao mestre que o chamasse para ir ao seu encontro. Jesus o chamou e Pedro, por alguns instantes, conseguiu andar sobre as ondas. No entanto, ao sentir a força do vento e a imensidão do mar, o medo dominou e ele começou a afundar. Jesus o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Esse momento revela não apenas a fragilidade de Pedro, mas também sua coragem singular. Enquanto os outros discípulos permaneceram no barco, paralisados pelo temor, ele foi o único que ousou sair ao encontro de Jesus. Mesmo que sua fé tenha vacilado, foi suficiente para que ele desse os primeiros passos sobre as águas, um ato que nenhum outro discípulo se atreveu a tentar. Foi também Pedro quem primeiro reconheceu a divindade de Jesus. Em Cesareia de Filipe, uma região ao norte da Galileia, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Após ouvirem as respostas, ele voltou-se para eles e indagou: "E vos, quem dizeis que eu sou?" Pedro, então, respondeu com convicção: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Essa declaração não foi apenas uma confissão de fé, mas um reconhecimento profundo da natureza divina de Jesus. E ele, por sua vez, afirmou que tal revelação não vinha de sabedoria humana, mas do Pai Celestial. Pedro era um homem de contrastes. Sua fé era intensa, mas sua natureza humana o tornava vulnerável. Em um momento, ele prometia a lealdade inabalável, como quando disse a Jesus: "Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte." No entanto, horas depois, por 3 vezes, negou conhecê-lo, assustado com a possibilidade de ser identificado como um de seus seguidores. Essa negação, porém, não definiu Pedro. Após a ressurreição, Jesus o procurou e, em um gesto de restauração, perguntou-lhe 3 vezes: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro, ferido pela lembrança de suas negações, respondeu com humildade: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Essa cena não apenas reafirmou seu amor por Jesus, mas também simbolizou o perdão e a renovação de seu chamado. Sua impulsividade também ficou evidente em outros momentos. Quando Judas chegou ao Getsemani com uma multidão para prender Jesus, Pedro, tomado pela indignação, sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, repreendeu e curou-o, herido, ensinando que a violência não era o caminho. Em outra ocasião, ao ouvir Jesus falar sobre sua morte, Pedro o repreendeu, dizendo: "De modo nenhum isso te acontecera." Jesus, então, o corrigiu com firmeza: "Para trás de mim, Satanás," mostrando que a ti mesmo os mais próximos podiam ser instrumentos de tentação quando não compreendiam os planos de Deus. Apesar de suas falhas, Pedro foi um líder entre os discípulos. Após a ressurreição, Jesus o confirmou como pedra fundamental da igreja, dizendo: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus." Essas palavras não apenas reconheceram sua fé, mas também lhe conferiram autoridade espiritual. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel central na expansão do cristianismo, pregando com ousadia em Jerusalém e enfrentando aqueles que haviam condenado o mestre. Sua liderança, porém, não foi isenta de desafios. No ano 44, durante a festa da Páscoa, o rei Herodes Agripa buscando agradar aos judeus, ordenou sua prisão. Pedro foi acorrentado e vigiado por 4 grupos de soldados, mas, na noite anterior ao seu julgamento, um anjo do Senhor apareceu em sua cela, tocou e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram de suas mãos e o anjo o guiou para fora da prisão, passando pelos guardas adormecidos. Pedro, inicialmente, pensou que estava tendo uma visão, mas logo compreendeu que Deus o estava libertando. Sua fuga, Pedro deixou Jerusalém e viajou para outras regiões, levando a mensagem de Cristo. Esteve em Antioquia, onde ajudou a estabelecer uma das primeiras comunidades cristãs, e possivelmente em Corinto, na Grécia.
Mais tarde chegou a Roma, onde, segundo a Tradical, exerceu seu ministério e enfrentou perseguidores. Embora alguns registros sugiram que seu papel como líder tenha sido questionado por figuras como Paulo e Tiago, Pedro manteve sua influência, especialmente entre os primeiros cristãos. Entre os anos 48 e 50. Participou do Concílio de Jerusalém, um momento crucial na história da Igreja primitiva. Nesse encontro, os apostolos e anciãos discutiram se os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir as leis judaicas, como a circuncisão. Pedro, defendendo a graça de Deus, argumentou que não se deveria impor fardos desnecessários aos novos crentes. Sua intervenção foi decisiva para que a Igreja adotasse uma postura mais inclusiva, permitindo que o Evangelho se espalhasse além das fronteiras do judaísmo. O Concílio de Jerusalém não apenas estabeleceu um marco fundamental na ética cristã, mas também se tornou o precursor dos concílios ecumênicos que viriam a mudar a Igreja ao longo dos séculos. Pedro, naquele momento decisivo, alinhou-se à posição de Paulo, defendendo que os gentios poderiam ser acolhidos na comunidade cristã sem a obrigatoriedade de seguir as tradições judaicas. No entanto, é interessante notar que, antes desse consenso, Pedro e Paulo tiveram divergências em Antioquia. Naquela ocasião, Pedro ainda mantinha uma postura mais conservadora, questionando até que pontos gentios deveriam ser integrados sem observar certas práticas judaicas. A morte de Pedro, como registrada na Tradical cristã, foi um testemunho de fé e humildade. Segundo relatos históricos e bíblicos, ele foi preso e condenado à crucificação por ordem do imperador Nero. Contudo, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que Cristo, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Essa atitude refletia não apenas sua reverência a Jesus, mas também o arrependimento por ter negado conhecê-lo durante a paixão. A Tradical ainda reforça que essa forma de execução já havia sido predita pelo próprio Cristo, como descrito no Evangelho de João 21,19. Ali, Jesus diz a Pedro: em verdade te digo, quando eras mais jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderas as mãos e outro te cingira e te levara para onde não queres. Essas palavras não apenas anunciavam o martírio de Pedro, mas também preparavam-no para o momento em que, mesmo fisicamente distante, Jesus estaria espiritualmente presente. A referência a estender as mãos era uma alusão clara à crucificação, método de execução no qual os romanos costumavam amarrar ou pregar os bracos do condenado a um madeiro horizontal. Embora a profecia de Jesus trouxesse detalhes dolorosos, Pedro possivelmente sentiu um misto de temor e consolo ao compreender que sua morte glorificaria a Deus. Após a ressurreição e ascensão de Cristo, ele dedicou o restante de sua vida ao ministério, liderando a igreja primitiva com coragem e determinação. Mesmo ciente de que enfrentaria uma morte cruel, Pedro nunca mais negou a Cristo, mantendo sua fina balavel até o fim. Sua trajetória, marcada por altos e baixos, tornou-se um exemplo de redenção e fidelidade para os cristãos de todas as épocas. Na Tradical católica, Pedro é reconhecido como o primeiro Papa, um título que reflete seu papel central na formação da igreja primitiva. Ele não apenas liderou os apostolos, mas também estabeleceu as bases para uma sucessão papal ininterrupta que perdura até os dias de hoje. Essa autoridade espiritual é frequentemente simbolizada pelas chaves do reino dos céus, que Cristo lhe entregou, como registrado em Mateus 16,19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso, é comum encontrar representações artísticas de Pedro segurando essas chaves, seja em esculturas, pinturas ou vitrais, reforçando seu papel como guardião da fé e da doutrina cristã. Além de sua liderança, Pedro também foi um instrumento de milagres, realizando curas e prodígios semelhantes aos de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, é narrado como ele, invocando o nome de Cristo, curou enfermos e até ressuscitou mortos, como no caso de Tabita, Atos 9,36-42. Esses sinais não apenas confirmavam sua autoridade apostólica, mas também demonstravam que o poder de Deus continuava agindo por meio de seus discípulos. Sua vida, marcada por esses feitos extraordinários, reforçou sua posição como uma das figuras mais proeminentes do cristianismo primitivo. Como santo padroeiro, Pedro é invocado por diversos grupos e professores. Ele é o protetor dos pescadores, uma referência direta à sua antiga profissão, mas também dos construtores navais, panificadores, serralheiros e até mesmo dos coletores de impostos. Além disso, é considerado o padroeiro de Roma, cidade onde exerceu seu ministério e onde, finalmente, entregou sua vida pela fé. Sua ligação com a capital do Império Romano reforça sua importância histórica e espiritual,
tornando uma figura central na identidade da Igreja Católica. A imagem romântica de Pedro como um simples pescador da Galileia, porém, merece uma análise mais cuidadosa. Embora seja verdade que ele trabalhava com a pesca, a região da Galileia no século I não era um lugar isolado ou pobre. Na realidade, tratava-se de uma área estratégica para o Império Romano, com intensa atividade comercial e cultural. Alguns estudiosos sugerem que a casa e o barco de Pedro indicam que ele não era um pescador humilde de uma aldeia rural, mas sim parte de uma rede econômica mais ampla que envolvia comércio e até mesmo o domínio de múltiplos idiomas. Essa perspectiva ajuda a compreender como Pedro, mesmo antes de seguir Jesus, já possui habilidades de liderança, e comunica Cal que o destacariam mais tarde como apóstolo. No Novo Testamento, Pedro é um dos personagens mais mencionados, seja por suas próprias palavras ou pelas referências feitas a ele por outros. Seu nome original, Simão, aparece em sua forma grega Simão 9 vezes, enquanto o nome Pedro é citado nos 4 evangelhos. Em algumas passagens, ele também é chamado de Cefas, uma transliteracal aramaica de pedra, reforçando o significado do nome que Jesus lhe deu. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma clara ênfase no papel de destaque que Pedro desempenhava entre os discípulos. Ele é frequentemente apresentado como porta-voz do grupo, aquele que respondia em nome dos 12 e que, de certa forma, exercia uma primazia sobre os demais. Essa autoridade era reconhecida até mesmo pelos outros apostolos, como no episódio em que João, embora tenha chegado primeiro ao túmulo vazio, esperou por Pedro para que este entrasse primeiro. João 20,3-6. No Evangelho de João, embora Pedro mantenha seu papel de representante dos discípulos, há uma ênfase maior na relação íntima entre Jesus e o discípulo amado. Ainda assim, Pedro compartilha com ele uma posição de destaque, demonstrando que sua liderança não era solitária, mas complementada por outros membros da comunidade apostólica. Essa dinâmica reflete a complexidade da igreja primitiva, onde diferentes vozes e carismas contribuíam para a construção de uma fé unificada. Quanto à autoria das epístolas que levam seu nome, a questão e objeto de debate entre os estudiosos bíblicos. A primeira e a segunda carta de Pedro são tradicionalmente atribuídas ao apóstolo, mas muitos especialistas questionam essa autoria direta. Argumenta-se que o estilo literário, a fluência no grego e a sofisticação teológica presentes nos textos sugerem que foram escritos por alguém com formação retórica mais avançada do que se acredita que Pedro possuía. Além disso, há indícios de que ambas as cartas foram redigidas após sua morte, possivelmente por discípulos que preservaram seus ensinamentos. Alguns defendem que, ao menos a primeira carta, pode ter sido ditada por Pedro, enquanto a segunda teria sido composta por seguidores que buscaram manter viva sua mensagem. Independentemente da autoria exata, o importante é que essas cartas foram aceitas como canônicas e continuam a transmitir ensinamentos valiosos sobre a fé cristã. Outra tradição interessante é a de que o Evangelho de Marcos foi escrito com base nos relatos de Pedro. Marcos, que teria sido seu intérprete e companheiro, registrou as memórias do apóstolo, preservando assim sua perspectiva sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Essa conexão reforça a ideia de que Pedro não apenas liderou a igreja, mas também contribuiu para a transmissão da mensagem cristã por meio da tradição oral e escrita. Por fim, a questão das relíquias de Pedro é um tema que desperta tanto devoção quanto curiosidade. Segundo a tradição, após sua crucificação, seu corpo foi sepultado em um cemitério próximo ao local de seu martírio no Monte Vaticano. Séculos depois, durante o pontificado do Papa Pio XII, escaracóis realizadas sob a Basílica de São Pedro revelaram uma necrópole que, segundo alguns estudiosos, poderia abrigar os restos mortais do apóstolo. Embora não haja consenso absoluto sobre a autenticidade dessas relíquias, a descoberta reforçou a ligação histórica entre Pedro e Roma, consolidando ainda mais seu legado como uma das colunas da igreja puderam ser localizados na Basílica de São Pedro. Segundo relatos históricos, é possível que sob a grandiosa igreja estejam os restos mortais do primeiro dos discípulos de Jesus. Isso porque uma complexa rede de mausoléus já existia no subsolo da Basílica quando, entre as décadas de 1940 e 1960, escaracóis arqueológicas foram realizadas. Essas investigações levaram à descoberta de ossadas que, segundo análises, poderiam pertencer a São Pedro. A área onde se encontrava essa rede de túmulos foi denominada Necrópole Vaticana. Entre as escaracóis mais significativas, destaca-se a identificada como tumba 29, associada por alguns pesquisadores à sepultura do apóstolo. Paralelamente, escavacões realizadas em Cafarnaum, cidade onde Pedro viveu, revelaram
revelaram os vestígios de uma sinagoga e de várias residências. Uma delas, em particular, chamou a atenção dos estudiosos. Sua estrutura original consistia em um conjunto de cômodos dispostos ao redor de um pátio central, amplo o suficiente para abrigar uma família numerosa. Embora não haja certeza absoluta de que se trate da casa de Pedro, há indícios de que o local tenha sido um ponto de veneração para os primeiros cristãos. Com o tempo, a residência foi transformada em um espaço de reunião pública e sobre suas ruínas foram erguidos pequenos oratórios. Atualmente, um templo católico marca o local, preservando a memória do apóstolo. Outra descoberta arqueológica que lança luz sobre a vida de Pedro e a de um barco do século I, encontrado no Mar da Galileia. Em 1985, após um período de seca que reduziu o nível das águas, dois caminhantes notaram uma forma peculiar no lodo. Ao investigarem, arqueólogos desenterraram uma embarcação surpreendentemente bem conservada, usada antes do século I. O barco, construído com madeiras nobres, tinha dimensões que exigiam cerca de uma dezena de remadores para ser manejado. Segundo especialistas, essa descoberta oferece uma ideia precisa do tipo de embarcação que Pedro e os demais discípulos utilizavam, incluindo aquela em que Jesus atravessou o lago e realizou milagres. Quanto ao local de seu martírio, as escaracóis na necrópole vaticana tiveram um papel fundamental. A segunda fase das investigações foi conduzida pela arqueóloga e grafóloga Margherita Guarducci, cujo objetivo era localizar a tumba de Pedro. Após analisar fontes históricas, Guarducci concluiu que o apóstolo foi crucificado no circo de Nero em 13 de outubro do ano 64 DC. Alguns estudiosos, no entanto, sugerem que o evento possa ter ocorrido em 67 DC. A hipótese de Guarducci se baseia no fato de que, nessa data, Nero comemorava o aniversário de sua curacal, ocasião em que costumava promover espetáculos sangrentos, sacrificando inimigos do império. Para a pesquisadora, é provável que o sangue dos cristãos, especialmente o de Pedro, líder dos apostolos, tenha sido oferecido como parte desses rituais macabros. Pedro e uma figura central para compreender muitos dos desdobramentos históricos do cristianismo. Embora tenha demonstrado, em diversos momentos, as fragilidades próprias da natureza humana, como o medo e a negação, sua trajetória o consagrou como o principal dos apostolos, aquele que acompanhou Jesus nos momentos mais decisivos de sua missão terrena. Sua vida, marcada por fé, dúvidas e redenção, continua a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe suas reflexões na secção de comentários. Curta, salve e envie este material para amigos e familiares, para que também conheçam essas 31 histórias fascinantes e trágicas da vida de São Pedro. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais, os links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.